Bom, então estamos seguindo nesse vídeo a continuação da carta aos Filipenses escrita pelo apóstolo Paulo. Tá? Se você não viu o vídeo anterior, que a gente falou sobre o capítulo 2, hoje a gente vai estar entrando no capítulo 3. Para você entender o contexto, é bom que você também assista, depois desse vídeo, assista o capítulo 2 da carta aos Filipenses. Tá? Então, dando continuidade, a gente vai começar a ler capítulo 3 da carta aos Filipenses. E Paulo vai começar falando assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Dando uma pausa aqui, no verso 2, no versículo 2, Paulo está falando de judeus que estavam dentro da igreja de Filipos e estavam causando contendas, divisões, porque eles insistiam que os gentios também tinham que se circuncidar e guardar as leis judaicas para poder alcançar a salvação e dizerem que realmente estavam sendo fiéis a Deus. E isso, na verdade, já caiu por terra, tá? Paulo deixa enfatizado aqui, nesse capítulo, em várias outras passagens que a gente também pode falar, mas o apóstolo Paulo ele fala que não é a prática da lei e nem as obras que vão salvar a gente, tá? Mas a fé em Cristo Jesus, que justifica-nos. Esse é o caminho, que é Cristo, crer em Jesus Cristo como seu Salvador e confessá-lo que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Versículo 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Lembra daquela passagem onde Jesus fala para a mulher do poço, uma passagem bem conhecida, em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Continuando, ainda no versículo 3. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Então, meu amigo, aqui fica bem claro, terminando o versículo 3, que não são doutrinas de igreja que vai salvar a gente. Não são cumprimentos de doutrinas de denominações que salvam. E sim, a fé em Jesus Cristo. Você nunca tira um trecho da Bíblia separadamente do seu contexto. A gente tem que entender uma passagem diante do seu contexto, porque a Bíblia ela não foi escrita por versículos e capítulos. A Bíblia ela foi escrita em texto corrido. Essa divisão veio muito depois. Essa divisão de versículos e capítulos veio muito depois como uma forma de ferramenta para nos ajudar a localizar um texto na Bíblia. Então essa coisa que muitos pregadores fazem, de tirar um versículo isolado e começar a falar um monte de coisa em cima, está errado. E isso tem consequências. Versículo 4. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu ainda mais. E Paulo vai falar, se fosse por isso, eu ainda teria mais motivo. E ele vai falar aqui os motivos. Se vocês acham que isso salva vocês, isso é critério para salvação, então eu teria muito mais motivos. E aí ele vai dizer, versículo 5, fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte,
para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, mas que já alcancei a perfeição. Ou seja, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o futuro que está adiante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Então aqui Paulo está passando, basicamente, o verdadeiro entendimento que a gente tem que ter acerca da salvação. Você creu em Jesus Cristo e você percorre um caminho da santificação, da perfeição, de ser igual a Cristo, que é um processo. E Paulo está dizendo, eu não alcancei, eu não estou dizendo para vocês que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, uma atitude eu faço todos os dias. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as próximas coisas que estão diante de mim. Então, meu irmão, aqui fica um adendo para você. Se você ainda fica preso às coisas do passado, o que você já fez, o que já aconteceu, e ficar remoendo essas coisas, é um pensamento errado, é um pensamento imaturo. Paulo fala, os que são maduros na fé, ele vai dizer aqui, que eu acabei de ler, pensam dessa forma, acreditam e agem dessa forma. E eu creio que Deus vai revelar isso a vocês também, vocês que ainda não são maduros. Porque se você tem um pensamento maduro, então você imagina Paulo, que perseguiu a igreja, então aquelas pessoas ainda estavam vivas, pessoas que tiveram a vida prejudicada pelo apóstolo Paulo, que perseguiu a família dela, colocou na prisão, pessoas morreram. Então você imagina Paulo remoendo esse passado e com certeza isso iria afetar os seus frutos para Cristo no futuro, no presente. Então ele fala, essa atitude que eu tenho, esquecer-me do que ficou para trás. Isso não quer dizer que você deve pecar a falar, depois eu esqueço. Não. Se você caiu, você pede perdão, confessa seu pecado a Deus com sinceridade, porque se você peca propositalmente e não pede perdão a Deus, acha que Deus é amor o tempo todo, Deus conhece seu coração e isso é iniquidade. Você pecar propositalmente entendendo que Deus vai perdoar mesmo, né? Tanto faz, Deus ele é bom, vai perdoar, vai receber de volta. Isso é iniquidade, meu irmão. Isso não se faz. E com Deus, não. A gente sabe que Deus não se deixa zombar. Então Paulo vai dizer que a atitude, a predisposição das nossas atitudes diariamente é dessa forma. A gente esquece do que ficou para trás e avança todos os dias com todo rigor, com toda força, com toda alegria e vontade em fazer a obra de Deus. Versículo 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos irmãos, muitas pessoas cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio ventre, seu apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Esse trecho me preocupa, porque a gente tem visto em algumas igrejas a exata expressão que Paulo usou aqui. Paulo estava orando por irmãos, por pessoas e com lágrimas, porque essas pessoas, na verdade, eram inimigos da cruz, porque não estavam andando condizentes com a fé, que estavam na comunhão. Preste atenção, eles estavam na comunhão dos irmãos, ouvia a palavra, ouvia os ensinamentos de Paulo, estavam na comunhão dos santos. Então você pode dizer que essas pessoas gostavam da palavra, porque não tinha um motivo deles estarem ali se eles não gostassem do ambiente, da palavra. Mas, na verdade, em suas condutas, e Paulo vai ser bem enfático aqui, ele fala que a conduta dessas pessoas não condiziam com a coerência que eles falavam. Não era coerente com a sua fala, não era coerente com a sua forma de falar. Então, quantas vezes você vai ver pessoas dizendo que ama a Deus
e que temem a Deus, mas que a conduta demonstra outras atitudes, que na verdade elas são o ventre delas é o Deus delas. Pensam somente nas coisas terrenas. Então cuidado, meu irmão. As pessoas falam, não é pecado, as coisas terrenas. Você ter uma coisa terrena, você buscar coisas terrenas, não é pecado. Mas quando isso toma preeminência na sua vida, como prioridades maior do que fazer a vontade de Deus, se torna seu Deus. Quando você não passa a ser coerente com o que você fala e as suas atitudes. Continuando. Versículo 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Então aqui a gente termina o capítulo 3 da carta aos Filipenses. Que Deus te abençoe.